Boa tarde, galerinha do terceiro ano do Varela Barca. Eu ainda estou doente, já perceberam? Gripe desgraçada que não passa. Aliás, deixa eu ver aqui como é que tá a gravação, se já começou direitinho. Muito bem, estamos ao vivo. Deixa eu ver que horas são aqui para dizer a vocês. 14 horas e 38 minutos, dia 21 de abril de 2019. Nossa live aí de revisão voltada para os alunos do terceiro A matutino e terceiro A e terceiro B vespertino. Peço paciência aí com a minha gripe aí que me lascou. Perdi meu fim de semana. Aliás, hoje já é início de semana, né? Domingo é o primeiro dia da semana. E mandar um beijo aí para minhas afilhadas. Que hoje eu não vou poder ir deixar os ovos de Páscoa lá. Mas os ovos vão chegar lá. Minha irmã vai deixar lá. Cecília e Bia, um beijão. E o ovinho do meu grande amigo, meu parceiro, José Ricardo. José, não vou deixar aí não para não passar a gripe. Se Deus quiser, amanhã estou deixando o seu ovo de Páscoa aí. Valeu. Vamos ver como é que tá aqui no notebook aqui. A galerinha que vai participar da live. Deixa eu ver se já começou aqui a live aqui no notebook. Notebook, já começou sim, muito bem. Apertar aqui. Vídeos. Live acontecendo, estamos aí. Vou tentar ser breve com vocês porque as condições da minha garganta não são das melhores. Então tenham paciência comigo. Eu suponho que eu esteja na terceira fase da gripe, né? Porque minha gripe funciona assim, por etapas. Na primeira etapa, eu amanheço com a garganta coçando, fechando. Na segunda etapa, eu já começo a ficar com o nariz querendo entupir. E na terceira etapa, é quando já começa a colocar já as coisinhas que a gente bota pra fora quando tá gripado, né? Pronto, eu já estou no começo dessa terceira fase. Pois bem, garotos, vamos lá. A lista de revisão do terceiro ano está aqui, ó, em minhas mãos. Imprimi para poder ler melhor aqui, porque ler pelo computador ia dar um trabalho danado. Vamos lá. Então, ó, terceiro ano. Lembrando que, e é até bom falar aí para essa coordenadora de vez em quando estar aí olhando, estamos com geometria analítica nesse início aí, nesse primeiro bimestre, plano cartesiano, desde distância entre dois pontos, no plano, lógico, baricentro de um triângulo, ponto médio em relação a dois pontos, estudo das retas e estudo das circunferências. No próximo bimestre ficaremos focados nas cônicas, que ainda é uma complementação da geometria analítica, e vamos partir para o estudo das estatísticas, tá? Muito bem, vamos lá. Vocês estão com os exercícios em mão aí, né? Então eu não vou poder não vou precisar aqui estar fazendo o desenho todo, mas uma ideia para que a gente possa estudar isso aí. Vamos lá. A questão diz o seguinte: o Corpo de Bombeiros recebeu o chamado de um grupo de pessoas em uma embarcação avariada. Para o resgate, há um helicóptero que está a 8 quilômetros ao norte do posto de bombeiros local, como mostra a figura a seguir. Então, gente, tem um plano cartesianozinho aí, como um parâmetro aí, tá? O posto de bombeiros está no ponto de origem das posições. O helicóptero está aqui um pouquinho mais acima. Vou botar aqui a H de helicóptero. Tem um 8, vou botar um 8 aí, que é a unidade aí. Que é a coordenada, a ordenada Y, melhor dizendo.
E olha onde é que está a embarcação. Um pouco aqui, ó. 12 e 13. Muito bem. Não precisa nem colocar XY não. Aqui tem quilômetros. Então o que é que diz essa figurinha aí? Posto de bombeiro, o posto de bombeiros está aqui. Ao norte, 8 quilômetros depois, está o helicóptero. E no plano, a 12 quilômetros à direita do posto está... A 12 quilômetros do posto e a 13 ao norte aqui, quilômetros ao norte em relação ao posto, está localizada a embarcação. Vou colocar aqui. Quando chamam de embarcação, vou colocar B de barco. Tá? Qual é a menor distância que esse helicóptero tem que percorrer para fazer o resgate aqui, para ajudar a galera que está na embarcação? Gente, todo mundo sabe que a menor distância entre dois pontos seria uma linha reta. Certo? Vou chamar essa linha reta aqui de D. Como são dois pontos pertencendo ao plano cartesiano, cada ponto desse tem seu x e tem seu y, ou seja, sua abscissa e sua ordenada. E a gente já sabe que existe uma fórmula para calcular a distância entre dois pontos. Então, nesse caso, como eu tenho dois pontos no plano cartesiano, para calcular essa distância, eu uso a fórmula da distância. Então, vamos lá. A distância será, ó, raiz quadrada, é um pouquinho grande a fórmula, mas é ela. Essa é a fórmula. Quem você vai colocar aqui nesses primeiros parênteses? A gente já costumou colocar o x. Não tem problema se colocar o y aqui, já que o resultado será somado mesmo. Mas o importante é que, entre os dois primeiros parênteses, coloque apenas as abscissas ou as ordenadas desses dois pontos. Então, nesse caso, vamos lá. O ponto 8, esse ponto aqui, perdão, que eu chamei de ponto H de helicóptero, ele tem coordenadas 0,8. Professor, por que 0,8? Porque se o ponto está sobre o eixo Y, então é porque seu x é 0. Ok? Então, fiquem atentos aqui, porque se o ponto estiver sobre o eixo Y, o seu x ou a sua abscissa seria 0. E o ponto B do barco lá, da embarcação, está bem óbvio. X12, Y13. Isso aqui você não tem problema. Então vamos jogar os valorzinhos agora no plano cartesiano. Os primeiros parênteses aqui eu vou colocar os valores do x. No caso aqui é 0 e 12. Tanto faz colocar 0 e 12 ou 12 e 0. Não vai alterar. 12 e 0. E aqui eu vou colocar os dois y. Então no caso 13 e 8. Ok? Muito bem. Fazendo as diferenças aí cabíveis, 12 menos 0 ao quadrado fica 12 ao quadrado mesmo. 13 menos 8. Menos 8 fica 5, que vai ficar ao quadrado. Ok? Então vamos para cá, para aqui para cima. A distância entre esses dois pontos vai ficar sendo 12 ao quadrado dá 144. 12 ao quadrado, meus irmãozinhos, 12 vezes 12, não esqueça. Mais o 5 ao quadrado, que é 5 vezes 20, 5 vezes 5, e vai dar 25. Então essa distância vai ser 144 por 25, dá 169. E nesse caso, o 169 tem raiz exata sim. A raiz é 13. Então a gente chega à conclusão que a distância menor possível que esse helicóptero terá que percorrer até chegar na embarcação será de 13 quilômetros. Ok? Então a questão 1 terminada. Usamos aí a forma da distância entre dois pontos. Beleza. Água para a garganta. Questão 1 terminada. Desculpa aí se eu errar alguma palavra aí, é porque eu estou meio leso ainda, tanto para remédio para a garganta.
Mas eu tenho que fazer essa aula para vocês, tá? Vamos para a questão 2. Determine a distância do ponto P à origem do sistema dos eixos coordenados. Então, também envolve distância. Ó, Y, e tem um X e está aqui o nosso ponto P. Ele quer saber o seguinte, a distância desse ponto P até o ponto da origem. A origem é o ponto de coordenadas 0, 0. Gente, tem duas maneiras de resolver esse problema. Primeiro, faz pela forma da distância entre dois pontos, porque esse ponto aqui ele tem coordenadas 7, 7, e esse ponto aqui coordenadas 0, 0. Beleza. Essa é a maneira mais, vamos dizer assim, burocrática de se resolver o problema. Agora, se você percebe que essa figura completa aqui seria um quadrado, então aí eu teria um quadrado com o lado medindo 7. A distância de 0 para 7 é 7. A distância de 0 para 7 aqui é 7. E essa distância, que eu vou chamar de D, é exatamente a diagonal desse quadrado. E quem estudou geometria plana no ensino fundamental sabe que a diagonal de um quadrado basta apenas pegar o lado do quadrado e multiplicar pela raiz de 2. Então você chegaria à conclusão que a diagonal aqui seria 7 vezes a raiz de 2. Terminaria o problema aí, certo? Quem quiser usar esse conhecimento aí de diagonal de quadrado, fique tranquilo que vai dar certo. Se for um quadrado, é óbvio, né? Mas eu vou fazer pelo processo burocrático aqui, porque é a parte onde a gente usa a forma da distância. E vocês vão ver que dá a mesma coisa. Então a distância será, ó, distância entre dois pontos, a fórmula é essa. Os x, 7 e 0, então 7 e 0. E os y, 7 e 0, então você vai para cá, 7 e 0. Pois bem, então a distância vai ficar, ó, 7 menos 0 fica 7 ao quadrado, 7 menos 0, 7 ao quadrado de novo. Gente, aqui é 49 mais 49. Então, raiz de 49 mais 49. A jogada é essa, ó. Quantos 49 eu tenho somados aqui? Tenho 2. Então, isso é como se ficasse 2 vezes 49. E olha só, a raiz do 49 é 7. Esse 7 obrigatoriamente cai fora. Então, olha só, a distância, ó, 7 raiz de 2. Se eu tivesse feito usando o raciocínio da diagonal do quadrado, teria perdido, teria ganho esse tempo aí, teria terminado a questão, chegaria no resultado aí numa boa, ok? Mas valendo, quem quiser usar a forma da distância, tem que dar a mesma coisa, pelo amor de Deus, não vai dar diferente aí não, hein? Então, questão 2 está resolvida. Muito bem, a parte boa é que eu posso apagar aqui rápido e vocês não precisam perder tempo me dizendo, professor, espere eu copiar. Que coisa boa, rapaz. Aqui eu posso apagar ligeiro. Vamos lá, vamos para a questão 3. Determine o comprimento da mediana AM relativa ao lado BC num triângulo de vértices A, 2 e 3, B, 4 menos 2 e C, 0 menos 6. Beleza. Se aparecer algum sonzinho aí de telefone tocando aí, meninos, me desculpa porque eu não coloquei. Esqueci de colocar no silencioso, aí vai ter que ficar agora assim até o final. Pelo menos se tocar eu não vou atender. Isso aí eu prometo a vocês. Água de novo. Gente, essa questão, fiz uma parecida na sala,
Eu vou colocar os 3 pontos aqui que formam o verso desse triângulo. Mas não vou colocar aqui na posição que tem que ser mesmo. Não. O importante é só a gente ter um triângulo aqui para ter uma base, tá? Triângulo A, B e C. Então, digamos que esse seja o ponto A, de coordenadas 2 e 3. Digamos que esse aqui seja o ponto B, de coordenadas 4 e menos 2. Digamos que aqui seja o ponto C, de coordenadas 0 e menos 6. Pois bem, essa questão aqui é feita em 2 etapas. Lembrando, desconsidere que esses pontos não estão colocados no plano, exatamente no plano cartesiano, não. Estão aí meio misturado aí. Não necessariamente eles vão estar nessas posições aí, não. O importante é o seguinte. Precisa saber qual é o comprimento da mediana AM relativa ao lado BC. Bem, o lado BC é esse. Vou destacar ele aqui. O que seria a mediana? A mediana seria o seguinte. Do lado BC eu encontro o que seria o ponto médio. Eu vou chamar de ponto M. E a mediana de A em relação a BC seria justamente a distância entre esse ponto A ao ponto M. Então a gente tem 2 cálculos a se fazer aí. Primeiro a gente tem que encontrar esse ponto médio, para depois eu usar a fórmula da distância, que é justamente o comprimento dessa mediana M aí. Então vamos lá. Desculpa o foco, eu estou percebendo aí que fiquei meio doido aí. Calma, deixa eu ver se eu melhora aqui. Espera aí, deixa eu ver se melhora. A internet não está ajudando muito hoje não. Calma aí, crianças. Aí. Deixa eu ver se melhora aqui a questão do foco. Na próxima vez eu vou tentar não usar o celular, vou ter que usar uma máquina aí, uma filmadora mesmo, para poder melhorar essa visão aí. Eu não sei se o problema é... Deixa eu ver aqui. Calma, deixa eu atualizar aqui. Melhorou, não sei por que melhorou agora. Vai melhorar para vocês aí também. Então vamos lá, primeiro como é que eu acho o ponto médio? X do ponto médio. Então eu somo os 2x aqui de B e C. 4 mais 2. E divido por 2. Então, 4 mais 2 dá 6, dividido por 2, 3. Como é que eu acho o y do ponto médio? Somos 2 y. Esse com esse. Menos 2, menos 6. E divido por 2 também. Menos 2 com menos 6 dá menos 8. Menos 8 dividido para 2, menos 4. Então, gente, olha o ponto médio. Esse aqui qual é? Tem coordenadas 3 e menos 4. Agora dá para calcular a mediana, que é a distância desse M a A, usando a fórmula da distância de 2 pontos. Agora, quais são as coordenadas que eu uso? Ponto A ao ponto M. É a distância entre esses dois. Certo? Então vamos lá. A distância entre esses pontos, lembrando, fórmula da distância. Coloca aqui o x logo aqui o x. Então 3 e 2. Em qualquer ordem, dá certo? 3 e 2. Aqui eu coloco os dois y, no caso menos 4 e 3. Então bota aqui menos 4 e 3. Vamos para cá, para cima? Então essa distância vai ficar sendo 3 menos 2 aqui dá 1. Vai ficar 1 ao quadrado. Menos 4 com menos 3 dá menos 7, que vai ficar ao quadrado. Essa distância será a raiz de 1 ao quadrado fica 1. E menos 7 ao quadrado, 49. Olha, 1 mais 49 dá 50, eu fico com a raiz de 50. Raiz de 50 que, por sua vez, meninos, dá para simplificar, viu? Por quê? Porque o 50, ele é 2 vezes 25. E 25 tem raiz exata.
Raiz de 25 é 5, então cai fora. Temos então que a distância entre A e M, que é exatamente a mediana AM nesse triângulo, seria 5 raiz de 2. Ok? Questão 3 terminada. Com sucesso, graças a Deus. Tudo bem? Cuidado com isso aqui. Lembre-se que nas alternativas, raiz de 50 não vai aparecer. Vai estar lá desse jeito. Se você chega em algo parecido com isso, olha nas alternativas e não está lá, vê se dá para simplificar isso, porque talvez sua resposta já esteja certa, só não esteja representada de maneira simplificada. Ok? Questão 4. Já está manchando, daqui a pouco eu vou passar um álcool no negócio aqui para ver se melhora. É o que tem para hoje. Beleza. Questão 4. Determine o valor de K para que os pontos K7, 2 menos 3 e K1 sejam os vértices de um triângulo. Gente, para que 3 pontos sejam vértices de um triângulo, eles são obrigados a não estarem alinhados entre si. Ou seja, se eles não estão alinhados, o determinante de suas coordenadas tem que ser exatamente um número diferente de 0. Lembrando que quando eu pego 3 pontos e calculo o determinante de suas coordenadas de 0, é porque os 3 pontos estão alinhados. Ou seja, não formariam um triângulo entre si. Mas nesse caso aqui, se eu quero que esses 3 formem um triângulo, eu tenho que partir do princípio que o determinante tem que ser diferente de 0. Então vamos lá. K7, 2 menos 3, K e 1. 1 e 1, que é regrinha, né, meninos? Esse determinante tem que ser diferente de 0. Bem, eu vou logo adiantando, repetir as 2 primeiras colunas aqui do lado. Não é assim que a gente faz o determinante? Alguns, né? Diferente de 0. Cálculos possíveis, vamos lá. K vezes menos 3 vezes 1 dá menos 3K. 7 vezes 1 vezes K dá 7K. E 1 vezes 2 vezes 1 dá 2. Fecha, faz o menos. Regra de Sarri, não é? Fazendo as multiplicações voltando. 7 vezes 2 vezes 1 aqui dá 14. K vezes 1 vezes 1 dá K. 1 vezes menos 3 vezes K, menos 3K. E isso tem que ser diferente de 0. Bem, aqui, 7 menos 3 fica 4K. Ok? Mais 2. Menos. Aqui, o K menos 3K fica menos 2K. Repete o 14. Diferente de 0. Repete aqui K mais 2, 4K mais 2, perdão. Menos por menos aqui fica mais 2K. E menos por mais aqui fica menos 14. E isso diferente de 0. Gente, 4K com 2K fica 6K. Outra, 2 menos 14 dá menos 12. Aí você joga para o outro lado a diferença, fica mais 12. Recapitulando. 2 com menos 14 dá menos 12. Jogando para o outro lado, fica mais 12. Então, K tem que ser um número diferente de 12 dividido pelo 6. Já que está multiplicando, passa dividindo. Então, o K tem que ser um número, qualquer número. Só que não pode ser, jamais, o 12 dividido para 6, que é 2. Então, K pode ser qualquer número, só não pode ser 2. Por que não pode ser 2, professor? Porque se for 2, os pontos não estariam assim.
eles estariam exatamente alinhados, e alinhados não formam os vértices de um triângulo, ok? Muito bem, essa foi a questão de número 4, resolvida. Então, professor, o K pode ser que número? Como eu disse, qualquer número, 0, menos 6, 3 milhões, só não pode ser 2, certo? Desculpem, vamos desculpando aí, hein? Vamos para a questão 5. Quais os pontos de interseção da reta x mais 3y mais 1 igual a 0 com os eixos x e y? Então, provavelmente, no plano cartesiano, a reta deve cortar aqui no eixo y num ponto, no eixo x em outro. Pode acontecer de não? Pode. Mas essa questão aí está pedindo, eu suponho eu que dá para, essa reta vai cortar esses pontos aí. Pois bem, lembra o seguinte, se uma reta, passa por um ponto pertencendo ao eixo y, é porque nesse caso aqui, o x é 0. Certo? E se um ponto se uma reta, passa por um ponto que pertence ao eixo x, eixo das abscissas, é porque aqui seu y é que é 0. Então o que é que eu vou fazer? Substituo logo o x por 0. Ok? Então, ó, substituo o x por 0. Fiquei com 3y mais 1 igual a 0. 3y será igual a menos 1, mais 1 vai para o outro lado. Então, y será menos 1 sobre 3. Então, eu já sei que no ponto y aqui, no eixo y, a reta vai cortar justamente aqui embaixo. No y, quando ele é menos 1/3. Ok? Então, o ponto aqui seria 0 para x, não é isso que eu substituo x por 0? 0 menos 1/3. Esse é o ponto de interseção da reta com o eixo y, o eixo das ordenadas. E agora, eu vou substituir na mesma equação, agora eu vou substituir o y por 0. Então, nesse caso, eu vou ficar com x mais 3 vezes 0 mais 1 igual a 0. Vou ficar com x mais 1 apenas, porque isso aqui dá 3 vezes 0, 0. Mais 1 vai para o outro lado, menos 1. X igual a menos 1. Ou seja, o outro ponto seria x menos 1 e y 0. Cadê? Substituir aqui o y por 0. Então, o ponto seria esse. Eu vou aqui fazer o desenho agora mais fiel. Então, essa reta vai cortar aqui, ó. X menos 1 é aqui. X menos 1 e y menos 1/3. Menos 1/3 é para cá. Então, essa reta vai cortar aqui exatamente nesses dois pontinhos aí. Ok? É uma reta que não passa pelo primeiro quadrante. Passa pelo segundo, pelo terceiro e pelo quarto. Mas não passa pelo primeiro quadrante. Então, os pontos de interseção são resposta 0 menos 1/3 e menos 1 e 0 são os dois pontos. Valeu, questão 5. Esqueci de dizer que tem a fase da dor nas costas, viu? A gripe tem a fase da dor nas costas. Quando você vai dormir tossindo, acorda com as costas doendo. Questão 6. Olha aqui rapidinho. Espera aí, rapidinho.
Botei. Olha o remedinho ali, um abedor. Determina a equação geral da reta definida nesse plano cartesiano aqui. Então tem um plano cartesiano, tem uma reta aqui que passa pelo ponto. Ó, menos 1, 2. E tem outro ponto aqui, 4 e 3. Então é para definir o que? Vamos lá, determinar a equação geral. Então, pode fazer pelo determinante? Pode. Ok? Então, se quem quiser fazer pelo determinante, quem tem fé, quiser fazer, fica à vontade. Quem quiser fazer pelo coeficiente angular, também pode. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo coeficiente angular para ganhar tempo, tá bom? Mas quem quiser fazer pelo determinante, achar lá, lembre que a equação da reta geral é dessa forma. Ax mais by mais c igual a zero. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer pelo... A gente já aprendeu na sala de aula que dá para fazer pelo determinante. Mas eu vou fazer agora pelo coeficiente, usando o coeficiente angular, ok? Então vamos lá. Como é que se acha o coeficiente angular? A fórmula é essa. Você coloca aqui em cima quem? Os y. Então no caso os y aqui são 3 e 2, ou 2 e 3. Vou colocar aqui, ó, 3 e 2. E embaixo eu vou colocar os dois y, os dois x, perdão. E no caso aqui é 4 e menos 1. Eu estou usando a ordem 3 e 2, então eu uso 4 e menos 1. Então o coeficiente angular vai ser 3 menos 2 em cima. E embaixo 4 mais 1. Então o coeficiente angular deu 1 em cima e 5 embaixo. Terminou aí? Quem quiser usar o número decimal pode. Fica 0,2, vai dar na mesma. Mas eu prefiro... Deixa assim. Vamos usar agora a fórmula, sabe? Vamos assim, daqui a pouco eu vejo qual é o melhor. Agora eu vou usar a equação fundamental da reta. Para que serve essa equação aqui? Quando você tem o coeficiente angular e um dos pontos, que no caso você pode escolher qualquer um desses, substitui aqui, ó. Coeficiente angular aqui e as coordenadas dos pontos aqui. Então eu vou escolher qualquer um dos pontos, já que eu sei que os dois pertencem à reta. Eu vou escolher esse. Então eu vou ficar com y. No lugar do y eu boto aqui o 3. Coeficiente angular aqui. Seu critério, eu uso um quinto ou usa 0,2. E agora, estou na dúvida, o que é que eu uso? Não sei, eu acho que vai dar a mesma coisa mesmo. Eu vou usar então um quinto. Vai que deu uma fração aí estranha. X menos. E o x do ponto, no caso seria esse 4 aqui. Y menos 3. Olha, se eu fizer 1 vezes x, 1 vezes menos 4, vai dar o próprio x menos 4. Tudo isso sobre 5. Porque o 5 não tem com quem multiplicar aqui embaixo, é como se tivesse um 1. Então 5 vezes 1, 5. Tá? Esse 5 vai passar para lá multiplicando a galera. 5 vezes x, y, 5y. 5 vezes menos 3, menos 15. Igual aqui ao x menos 4. Pronto. Agora é só uma questão de organização. Vou passar todo mundo para lá. Ou passa todo mundo para cá, dá na mesma. Certo? Então o x vai para lá menos. O 5y fica lá e ainda continua mais. Repete o menos 15. E o menos 4 vai para lá mais. Igual a 0. Então, ó. Menos x. Mais 5y. E vai dar para somar esse menos 15 com 4 aí, que vai dar menos 11. Igual a 0. Essa resposta está coerente, está correta, mas pode aparecer com o valor de x aqui, sinal invertido. Então era só fazer uma multiplicação por menos 1. Só lembrando, qualquer uma das duas está correta. Fique à vontade aí para você escolher. E outra,
fique à vontade também para escolher o caminho que você achar melhor para achar a equação geral dessa reta. Pode usar diretamente o determinante lá, né? Ou você pode usar o caminho do coeficiente angular e a equação fundamental da reta vai dar na mesma, certo? O importante é cuidado com o jogo de sinal aí e boa sorte. Rapaz, eu estou pensando em pegar um álcool ali para dar uma clareada nesse quadro. Né? Questão 7 agora. Questão 7 diz o seguinte. Vou tentar fazer a questão 7 sem precisar achar a equação. Um cientista inventou uma escala para termômetro e a chamou de H, que é dada em graus H. Relacionando-a com a escala Celsius, que é grau Celsius, ele obteve o seguinte gráfico. Olha só. Olha o gráfico. Aqui é graus Celsius, tá, gente? E aqui é graus H. Deixa eu ver se eu consigo fazer da maneira bem rápida aqui para vocês. Então tem dois pontos aqui destacados. Vamos lá. Primeiro, o que diz aqui esse gráfico? Que quando nós estamos, aqui é zero, hein? Em 0 graus Celsius, a temperatura está a 30 graus H. Quando passamos para 20 graus Celsius, a temperatura vai para 40 graus H. Ele está querendo saber o seguinte. Quando a temperatura for 70 graus Celsius aqui, 70, mais ou menos aqui, de quanto seria na escala graus H? Pois bem, eu poderia fazer a equação geral da reta, já que tenho os dois pontos, né? Esse ponto aqui, coordenadas 0, 30, e esse ponto aqui, coordenadas 20 e 40. Mas quem quiser resolver por proporcionalidade, pode. Porque a reta, ela dá essa opção de você trabalhar segmentos proporcionais. Você pode fazer o seguinte, ó. Você bota um pontinho aqui, no meio, entre esses dois pontos. Sim, pode usar o determinante, professor? Pode. Bota lá x e y, ou Celsius e H. Essa é a equaçãozinha normal, tá? Mas se quiser fazer, ó, bota um ponto aqui entre outra opção, tá? Outra opção de fazer. Esse aqui vai ter um C aqui e vai ter um H aqui. Então você vai trabalhar a questão de segmentos proporcionais. Você faz o seguinte, aqui ó, 20 menos C sobre 20 menos 0. Tem que ser igual a 40 menos H sobre 40 menos 30. O que eu estou fazendo aqui é a famosa proporcionalidade entre segmentos. Tá? Caso de semelhança aí a gente está trabalhando. Então, fundamental vocês fizerem isso aí. Então, vou ficar com 20 menos C aqui em cima. Aqui embaixo o 20 menos 0 que dá o próprio 20. Do lado de cá 40 menos H. E aqui ó, 40 menos 30, 10. Muito bem. Faremos agora o produto dos meios extremos. Querendo, pode. Então, o 10 vai multiplicar o 20 menos C. Você vai ficar com 200 menos 10C. E o 20 vai multiplicar o 40 menos H. Vai dar 800 menos 20H. Pois bem, a pergunta é, qual seria
o valor na escala H. Então é interessante você pegar esse H e jogar para lá. Esse menos 20H vai para lá, vai mais. Esses outros dois que estão aqui tem que passar para cá, invertendo o sinal também. Então, menos 10C passa mais. O 800 que está do lado de cá já continua mais. Agora, esse 200 tem que passar para o outro lado, ele passa menos. Certo? Então, aqui eu fiquei com 20H igual a 10C. E 800 menos 200 vai dar 600. Gente, olha o 20 multiplicando o H. Então, passa dividindo. Muito bem. Já sei qual é o valor do H. O H vai ser 10 vezes C mais 600 dividido por 20. Isso aqui está uma espécie de equação reduzida, crianças. Ó, y igual a mx mais n. X aqui é o C, ok? O H aqui seria o y. Equação reduzida da reta. Se eu falei circunferência, me perdoe aí. Reta. Eu quero substituir o C por 70. Eu quero saber quanto é que vai dar essa temperatura em graus H. Então vai ser 10 vezes 70. Repete os 600. E lembrando que eu vou dividir por 20. 10 vezes 70 dá 700. Mais 600. Lembrando que vou dividir por 20. Ó, 700 com 600 dá 1.300. E eu vou dividir pelo 20. Elimina esses dois zerinhos, que é uma simplificação por 10, né? Vou ficar então com H sendo 130 dividido para 2. E a gente dá para dividir corretamente aqui. Vamos ficar com 65 graus H. Então, quando tivermos com a temperatura aqui de 70 graus Celsius, a temperatura em H aqui em cima vai ser de 65 graus H. Chegamos então ao final da questão 8. Ok, meninos? Muito bem. Deixa eu tentar limpar o quadro aí melhor aí que está passado. Só lembrando que não é para limpar com álcool não, viu gente? Mas é porque aqui é o que tem para hoje. Um produtozinho legal aí para limpar quadro. Quem tiver com seu quadro de casa, não use álcool. Esse aqui eu ainda misturei com água. E também não é legal a água não, viu? A água geralmente dá uma estourada na superfície dela. Né? Mas a gente aqui misturando diminui a ação tanto do álcool quanto da água. Agora vai. Dá uma melhorada aqui. Muito boa, gostei. Eita, revisão para o terceiro ano. Vamos chegando. A questão 8. 8, que questão bonita, hein? Tem um retângulo aqui. É assim. Tá? Sou muito desenhar retângulo invertido assim, girando não, mas... Pois bem, tem um retângulo aí no plano cartesiano. É pedido para calcular a área desse rapaz. Bem, retângulo é conhecido pela famosa fórmula base vezes altura. Agora eu lembrei que a letra está pequena, viu? Mas eu sei que tem uns alunos aí da tarde, principalmente, né? Tem uma morena aí que gosta de reclamar o tamanho da minha letra, mas
Isso aqui não é da explicação em si, não. A resolução eu vou fazer com a letra maior. Muito bem. Vamos lá. Gente, então é fazer base vezes altura. Olha, a ideia inicial é eu tentar descobrir as medidas desses lados. Certo? Se eu tivesse os 4 pontos, eu dividiria isso aqui em 2 triângulos e calcularia a área de cada triângulo desse, pela forma lá, módulo determinante dividido por 2, e somaria as 2 áreas. Mas eu estou achando mais fácil usar o raciocínio de base vezes altura. Porque, olha, esse ponto, ele tem coordenadas 1 e 1. Então, 1 e 1 aqui para esse ponto. Esse ponto tem dizendo aí que ele tem coordenadas 2 e 3. Olha, se eu calcular a distância entre 1 e 1 e 2 e 3, eu tenho o quê? A medida desse lado. Que seria exatamente, vamos dizer aqui, a altura desse retângulo. Sim. E outra, eu tenho esse ponto aqui. Ele tem coordenadas 5 e menos 1. Se eu calcular a distância desse ponto, 5 e menos 1, até esse ponto aqui, de 1 em 1, coordenadas 1 em 1, achando essa distância, eu teria a medida desse lado aqui. Que seria, então, o comprimento, ou a base desse retângulo. Aí sim, tendo essa medida e essa aqui, eu faço base vezes altura, eu tenho a área desse triângulo, desse retângulo. Podemos fazer por aí? Podemos e vamos fazer. Vamos calcular aqui a distância aqui nesse caso. Usamos essa fórmula aqui umas 3 vezes hoje, hein? Tomara que caia pelo menos umas 2 com essa fórmula na prova. Aqui eu vou botar os y, no caso 3 e 1. Aqui é melhor, né? Poderia ter colocado aqui? Poderia, mas não vai fazer diferença não. E o x eu boto aqui 2 e 1. 2 e 1. Ok? Então essa distância seria a raiz quadrada de 2 menos 1. Fica 1 ao quadrado. 3 menos 2 fica 2 ao quadrado. Então olha só. 1 ao quadrado, gente, é 1. 2 ao quadrado é 4. 1 mais 4, 5. Raiz não é exata. Deixa assim essa primeira distância, que é essa aqui, eu vou chamar de distância 1, tá? Ó. Distância 1, distância 1, distância 1, raiz de 5. Então a distância desse ponto a esse é de raiz de 5 unidades. Agora vamos fazer agora com esses outros 2 pontos. Que é essa distância aqui, ó. Vou chamar de distância 2. Colocar logo os 2x aqui. 5 e 1. Do lado de cá os 2y. Menos 1 e 1. Mas a distância vai ser 5 menos 1. Fica aqui, ó. 5 menos 1, 4 ao quadrado. E menos 1 com menos 1, menos 2 ao quadrado. Então, gente, a distância 2 vai ser, ó, raiz de 4 ao quadrado, 16. Menos 2 ao quadrado, 20. 16 mais... desculpa. Volta. 4 ao quadrado, 16. Menos 2 ao quadrado, 4. 16 com 4, 20. Então, fiquei, ó, com a raiz de 20. Então, eu tenho um retângulo que tem esse rapazinho aqui medindo raiz de 5 e aqui medindo raiz de 20. Que coisa linda, maravilhosa. Posso usar a forma agora da área, que é base vezes altura. Então, a área desse retângulo vai ser raiz de 5 vezes a raiz de 20, que é
a raiz de 5 vezes 20, que é a raiz de 100, que é, então, igual a 10. Achada a área desse retângulozinho, usando distância entre dois pontos duas vezes e a fórmula da área de um retângulo simples que nós vimos no ensino fundamental. Questão 8. Graças a Deus, estamos chegando ao final da lista, que eu já estou com as costas doendo e a garganta já beliscando aqui. Vamos para 9. Escreva a equação reduzida de uma circunferência que tem centro menos 1 e menos 3, perdão, e raio, e que passa pelo ponto, perdão, hein? Que passa pelo ponto isso. Olha, o centro da circunferência é esse aqui. E a circunferência, ela passa por esse ponto. Olha, seria mais ou menos isso. Esse aqui é o ponto menos 1 e menos 3. E o ponto, digamos, aqui. Talvez não seja aí não, mas vamos dizer. Então, gente, está faltando o quê? Para escrever a equação, no caso reduzida. A equação reduzida da circunferência é essa fórmula aqui, ó. O que está faltando para a gente, ó, a medida do raio. E como é que eu acho a medida desse raio, professor? Já que eu não tenho. Eu só tenho o quê? O centro e o ponto pertencendo a essa circunferência. Gente, o raio é exatamente a distância entre um ponto da circunferência ao centro. Então, se eu fizer calcular a distância desse ponto C ao ponto P, eu teria então o raio. Olha, mais uma vez eu vou usar a fórmula da distância de dois pontos. Incrível, está saindo demais hoje, hein? Vamos lá. A distância entre esses dois pontos será exatamente o raio da circunferência. Vou colocar até aqui, ó, o raio. Então vamos lá. Então eu chego à conclusão que o raio dessa circunferência vai ser, vamos colocar aqui o x, 3 e menos 1. E os y, 6 e menos 3. Tudo bem? Aqui eu vou ficar com 3 mais 1 ao quadrado. E aqui eu vou ficar com 6 mais 3 ao quadrado. Então o raio vai ser raiz de 3 mais 1, 4 ao quadrado. 6 mais 3, 9 ao quadrado. Raio vai ser 4 ao quadrado é 16. 9 ao quadrado é 81, 9 vezes 9, né? Portanto, o raio dessa circunferência vai ser a raiz quadrada de 16 mais 81, que dá 97. Confere? Muito bem. 97 é um número primo, não tem nem raiz exata não, mas é o raio. O raio mede isso. Então, calculada a distância, que é o próprio raio, eu já posso jogar aqui na fórmula. Então, vamos para cá. Vou ficar com x menos a do centro, mais y menos o b do centro, igual ao raio ao quadrado. Vamos lá. A e b, coordenadas do centro. Menos 1, menos 3. Está aqui, ó. Menos 1, menos 3. Menos 1.
Menos 3. E aqui eu boto o raio ao quadrado. Olha quem é o rapaz. Ó. Raiz de 97 ao quadrado. Então, olha a equação reduzida dessa circunferência. Menos menos mais 1 ao quadrado. Menos menos mais 3 ao quadrado. E a raiz de 97 ao quadrado, eliminando a raiz para esse quadrado, fica simplesmente, ó, 97. Então, essa é a equação reduzida da circunferência que tem centros em menos 1 e menos 3. E essa circunferência passa pelo ponto 3 e 6. Agora. Certinho, garotos? Questão 9 encerrada. Equação reduzida da circunferência. Até que enfim entrou a circunferência no finalzinho, né? Pois bem, meninos. Quando vocês receberem a prova de vocês, dá uma olhadinha. Tem as cabeçalho, né? Para vocês preencherem. Tem aqui as instruções para vocês seguirem. Tem as questões. No verso, é possível que você ainda tenha uma ou duas questões ainda, porque são 10 questões na prova. E no verso, com certeza, vão estar as fórmulas que vocês vão poder utilizar. Ok? Então, a prova está nos dois lados, tá? Olhe para as duas páginas, por gentileza, tá bom? Questão 10. Determina as coordenadas do centro C e a medida do raio R dessa circunferência. Vamos lá. Lembrando que o ponto C, ele tem coordenadas A e B. Como é que eu acho isso aí, professor? Vamos lá. Pelo macetezinho que eu passei, lembrando que a equação geral de uma circunferência é dada dessa forma. Então tem um tal do menos 2 vezes A aqui, multiplicado por X. Olha onde é que está o X. Então, como aqui tem menos 6, é porque o A tem que ser obrigatoriamente 3. Por quê, professor? Porque menos 2 vezes 3 tem que dar esse menos 6. Então, o A é menos 6. O A tem que ser mais 3. Já é o bonitinho aqui. E o B? Aqui na fórmula tem um tal de menos 2 vezes B vezes Y. Olha onde é que está o Y aqui. E outra, aqui tem que dar 18. Menos 2 vezes um número tem que dar 18. Então, para o B, resta apenas a possibilidade de ser menos 9. Por quê, professor? Porque menos 2 vezes menos 9 vai dar mais 18. Gente, eu já matei aqui as coordenadas do centro dessa circunferência. Primeira etapa do problema já foi concluída, achei o centro. Agora, como é que eu acho o raio? Aí a gente vai fazer o seguinte, vamos lá. Vamos chegar da equação geral na reduzida. Mais 18, né? Olha esse mais 8 aqui, que é o único número que está solto, vamos estar aqui do lado. Gente, 3, né? O que o A, bota aqui. O B, menos 9, bota aqui. Agora você faz aquele macetezinho que eu passei para você. Você pega esse A e eleva ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Aí você joga aqui, menos 9 do lado. Outra, menos 9 agora é o B. Menos 9 ao quadrado dá 81. Você joga para cá, menos 81. Igual a 0. Então eu fico com x menos 3 ao quadrado, y mais 9 ao quadrado, beleza. Agora
resolver esse probleminha. Menos 81 com menos 9 dá menos 90. Menos 90. Melhor ter feito aqui, ó. 8 com menos 9 dá menos 1. Menos 1 com menos 81 dá menos 82. 1 a 0. Esse bonitinho tem que jogar para o outro lado, passa mais. Já passei. Pois bem, quem seria o raio da circunferência? A raiz desse bonito. Ok? Então o raio seria a raiz do 82. Só para concluir, 82 dividido para 2 dá 41. E 41 é um número primo, é um número que não tem divisor inteiro, a não ser ele, o próprio 41, e 1. Então não daria nem para simplificar. Então a gente chega à conclusão que o raio dessa circunferência é a própria raiz quadrada de 82. Então a resposta é: centro tem coordenadas 3 e menos 9, e o raio dessa circunferência é a raiz quadrada de 82. Obrigado, Senhor Jesus, por permitir que eu terminasse a aula de hoje. Agradeço a todos a vocês a paciência. Se Deus quiser, amanhã já devo estar melhor. Graças a Deus, a revisão para o terceiro e o segundo já saiu. E vou tentar fazer ainda hoje, quem sabe, é do primeiro ano. Caso não, faço amanhã. Mas o primeiro ano, como eu só tenho uma turma, eu posso fazer a revisão até em sala mesmo. Mas vou tentar fazer aqui. Se eu não amanhecer bem da garganta e ainda muito gripado, eu vou tentar fazer o vídeo em casa. Para a galerinha do primeiro D vespertino. Ok? Obrigado pela paciência. Forte abraço. Forte beijo do professor Claudinei. E boas provas aí para vocês. Tchau.